tudo bem? Eu me chamo Michele, eu sou a diretora do Instituto de Desenho Instrucional e quero te dar boas-vindas aí e agradecer por você estar participando desse congresso que a gente faz e promove com muito carinho para você que busca se desenvolver cada vez mais na área da educação à distância ou da educação, enfim. Não importa o formato, o importante é que você continue sempre se atualizando, se qualificando, que é o que é mais importante hoje dentro da área que a gente atua, né? Então, obrigada pela sua participação, por você estar compartilhando, você estar nos assistindo. E eu quero falar com você hoje sobre 3 questões muito importantes que a gente tem que levar em consideração em termos de entendimento do mercado da educação à distância no Brasil, de hoje até 2023. Bom, eu vou falar sobre 3 assuntos fundamentais. Uma é a questão do marketing, né? Como é que a gente vende cursos para a educação à distância, né? Como é que quais são os fatores que influenciam o consumidor a realmente adquirir, efetivar a sua inscrição em um curso online. A outra questão que eu vou conversar com vocês é sobre como é que vai ficar o ensino à distância até 2023. Então, uma leve perspectiva com algumas estatísticas, alguns valores, algumas questões financeiras e a questão das necessidades que o mercado hoje tem em relação não só ao profissional que atua com educação à distância, mas também de inovações tecnológicas necessárias para que o mercado da educação continue se desenvolvendo. E a terceira questão que eu vou conversar com você um pouco é sobre como a economia e esse boom dos cursos online estão mexendo com a nossa estrutura, com aquilo que a gente se propõe a fazer, como melhoria constante e como promotores da educação que somos nós. Então, vamos começar aqui sobre alguns fatores que influenciam a escolha por cursos EAD em comparação aos cursos presenciais. Bom, essa é uma pesquisa que eu busquei aí no mercado e eu me deparei com um estudo feito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que aponta alguns fatores que influenciam o aluno a efetivar uma inscrição em um curso no formato online. Entre diversos fatores, a gente vai citar, além dos sociais, os fatores culturais, os pessoais, existe uma questão psicológica envolvida no momento em que a pessoa se propõe a inscrever num curso à distância, tá? Antes disso, só para você ter uma ideia, as pessoas que buscam curso à distância hoje, quem são elas? Normalmente são pessoas na faixa etária entre 18 a 35 anos, elas são em sua maioria homens, né? Não é o que a gente percebe, por exemplo, aqui no Instituto, aqui é muito equiparado, mas a tendência é um pouquinho mais homens buscarem educação à distância em contrapartida das mulheres. Porém, a diferença é muito pequena, fica assim entre 50%, 49%, 51%, 52%, 48%. Então, é muito pequena a distância entre o homem ou a mulher, o sexo que escolhe a educação à distância. A média salarial dessas pessoas gira em torno de 2 a 4 salários mínimos. É uma média salarial básica, né? Onde as pessoas buscam através do curso online a acessibilidade, não só em termos financeiros, mas também em termos de horários, né? A maioria das pessoas trabalham durante o dia, então eles têm essa possibilidade de estudar no seu tempo, à noite, e não precisam se deslocar, às vezes até uma universidade, uma faculdade, então elas acabam optando pelo curso online justamente para poder chegar em casa mais cedo, às vezes até eles têm o entendimento de que ao fato de chegar em casa mais cedo, tem mais disponibilidade de estudar do que chegar cansado, pegar trânsito e voltar, ir para uma universidade, enfim. Então, essas questões são importantes a gente deixar bem claro, porque envolvem toda uma estratégia diferenciada
para você fazer o marketing da venda desse curso, tá? Mas o que mais importante, o que mais me chamou a atenção nesse estudo é o fato de que existe um fator crucial que envolve a escolha deste formato de educação, que é o online. Esse fator diz muito respeito sobre o construto psicológico da pessoa que busca por esse formato. O que isso quer dizer? Fora o fator social, fora o fator cultural, né, fora a política, a economia, existe um método, um construto, uma construção psicológica, mental, que faz com que as pessoas acabem optando pelo curso à distância, muito pela questão da acessibilidade, daquela questão do cansaço do trabalho. Então tem todo um movimento psicológico para fazer a venda desse curso. Então ele é muito mais influenciador do que qualquer outro fator, seja ele social, cultural, enfim. Ele é muito mais interessante sob o ponto de vista da pessoa, porque vai atender aquilo que ela requer como pessoa, como sua psicologia demanda, né? Como seu temperamento demanda, muito mais do que se o curso é online ou se é presencial. Hoje não se faz mais distinção da qualidade do curso por ele ser online ou ser presencial, enfim. Então, fique bem claro que o construto psicológico do ser humano é que é um fator influenciador chave para que a pessoa opte por comprar um curso na modalidade à distância, tá? Essa é a questão que a gente tem que levar em consideração em relação a como trabalhar a estratégia de marketing para a venda de cursos online. O segundo assunto que eu quero conversar com vocês é sobre perspectivas de mercado até 2023. Bom, primeira coisa que até 2014 o mercado girou uma média de 165 bilhões de dólares no mundo neste formato de educação exclusivamente à distância, tá? Para 2022 espera-se um faturamento médio de 243 bilhões de dólares no mundo, ou seja, havendo um crescimento exponencial, não só em termos de investimento, mas também de retorno de investimento neste formato de educação. Então, a gente percebe que esse mercado tem crescido de uma maneira muito acelerada e muito mais do que no próprio ensino presencial. A gente sabe que a metodologia online de estudo, o formato online, ele superou o método presencial. Hoje são 51% dos alunos inscritos em modalidades à distância, em contrapartida aos 49% no presencial, e a tendência é que essa margem se estenda ao longo dos próximos anos, ou seja, a educação à distância tende a correr mais na frente ainda do que a educação presencial. Muito pelo quesito construto psicológico que eu falei, as pessoas têm a tendência de escolher o que é mais acessível, o que é mais conveniente para ela em termos de facilidade, de flexibilidade, até da sua forma de estudar. Então elas acabam preferindo essa flexibilidade. Então isso está tornando a educação à distância muito mais procurada do que a educação presencial, né? As instituições que hoje ainda não trabalham com educação à distância, e são muitas no Brasil, têm que começar a se atentar a essa nova necessidade. Então, é importantíssimo que essas instituições comecem a buscar capacitar seu quadro técnico, a capacitar seu corpo docente, principalmente parte de secretaria escolar, ambientes virtuais de aprendizagem, buscar empresas ou fornecedores de soluções que sejam sérias e comecem a se atentar a essa nova realidade. Outra questão são as plataformas, né? A gente percebe aí que as plataformas têm uma entrada muito abrangente também no mercado brasileiro. Existem aí a Eduque, a Udemy, são plataformas que entraram no mercado brasileiro para atender uma demanda que vai muito em consonância a uma economia de demanda. O que isso quer dizer? São plataformas de cursos para lifelong learning, pessoas que estão dispostas a estudar durante toda a sua vida. Então é necessário que existam aí grandes portfólios, grandes ambientes
que promovam essa educação durante todo esse tempo, através de programas de assinatura, bônus, enfim. Então, a gente percebe que desde 2017, cerca de 57% da educação à distância está destinada a cursos livres e de capacitação, ou seja, além dos cursos de graduação, a maioria deles, a 51% da busca por um curso neste formato está voltado para cursos livres e cursos de capacitação rápidos. Olha aí mais uma ideia para essa questão dessas empresas que promovem vários cursos de diversos setores durante vários períodos de tempo. Então disponibilizam lá uma gama, um portfólio grande de cursos que são disponibilizados para as pessoas no decorrer da vida delas, né? Então, a gente tem outras plataformas também, como as internacionais, como é o caso das MOOCs, né? Daquelas plataformas com cursos como Coursera, o edX do próprio MIT, enfim. São plataformas que disponibilizam também acesso à informação gratuita, e se a pessoa quiser pagar, ela só paga pelo certificado após a sua participação no evento. Então, é bastante interessante, que também promove uma acessibilidade, né, uma abrangência, mesmo para aqueles que não podem pagar o estudo. Então, é muito importante saber que existem hoje todas essas plataformas e que geram aí um mercado de uma média de 140 milhões de dólares, só as plataformas. Tá? Outra questão que eu queria falar para vocês é sobre o mercado econômico. Como é que a economia, esse novo governo, o Brasil hoje, né? A gente tem um governo que na proposta acredita mais na educação à distância. Então a gente tem aí uma expectativa de 13 a 15 milhões de profissionais sendo capacitados através de cursos à distância. O mercado é abrangente e o governo não deixou de visualizar isso com olhos muito claros, né? Então, com certeza, a educação à distância, nós temos uma pauta no governo hoje muito abrangente, muito aberta, e com certeza a expectativa é de que o mercado cresça exponencialmente a partir já de 2020. Então, a gente aí vai ter algumas regulamentações novas, a expectativa de que regulamente-se mais polos e que as instituições sejam credenciadas em maior quantidade, né? E que, sem com isso, caia a qualidade daquilo que é ofertado, seja no formato que for. Outra questão que eu queria falar com vocês sobre essa economia, né? A economia do país, essa retomada econômica, é a questão da importância do profissional continuar se capacitando. O mercado da tecnologia educacional hoje é um mercado que tem muita vaga em aberto, porém a expectativa de fechamento dessas vagas é lenta por conta da falta de capacitação profissional, ou seja, existem as vagas, mas os profissionais não têm a qualificação necessária para abranger essas vagas, para tomar essas vagas. Ou seja, 21% dos profissionais nativos brasileiros são qualificados para estar demandando nessas vagas. Ou seja, apenas 21% dos brasileiros têm qualificação, ou seja, são super qualificados para cumprirem, né, essas vagas, para serem contratados por essas empresas. O restante precisa de capacitação. Veja, quando eu falo 21%, quer dizer que 79% da população precisa capacitação para que possa ser contratado por essas instituições. Isso é uma pesquisa divulgada pelo Love Mondays, que é aquela empresa que está sempre aí estudando como é que anda o mercado de contratação. Outra questão importante é a questão da forma como esses profissionais devem se qualificar, né? Ou seja, o ensino à distância, ele requer um desafio muito grande, não só das instituições de ensino, como também dos profissionais, que é a readequação daquilo que é necessário para o mundo tecnológico educacional de hoje. Ou seja,
As buscas pelos profissionais de educação à distância neste ano de 2018, 2019 e para os próximos anos está muito voltada a profissionais que entendam de inteligência artificial, que entendam de machine learning, de internet das coisas, como analisar dados para personalização do processo didático do aluno. Então, a gente precisa começar a entender como essa questão da robotização educacional está influenciando positiva e negativamente alguns aspectos da educação online que a gente promove hoje. O outro apelo é para que as empresas de soluções, fornecedores, comecem a voltar às suas necessidades, às suas qualificações para essa área de inovação também. A gente percebe, formando profissionais, capacitando aqui no Instituto Profissionais, que empresas comentam conosco que existem algumas empresas de soluções de educação à distância que não cumprem esse quesito. Então, elas acabam buscando conosco a formação e o poder argumentatório necessário para que busquem empresas de soluções que estejam mais alinhadas com essas novas tecnologias educacionais. Um exemplo é uma empresa que entrou em contato conosco, dizendo que está tendo muito problema com um fornecedor externo por conta de uma consultoria rasa, uma consultoria que não consegue promover além daquele feijão com arroz da educação à distância. Então, eles precisam buscar na capacitação quais são as ferramentas novas, os novos aplicativos que estão em voga no mercado, para que eles possam argumentar com essas consultorias ou com novas que eles venham a contratar, justamente essa questão da inovação tecnológica. Então, é mais um apelo que eu faço para os fornecedores e novas, pessoas profissionais que estão em busca de um nicho de mercado, comecem a se atentar, a buscar desenvolver soluções que tenham na sua concepção o uso de machine learning, de inteligência artificial, de análise de dados, big data, análise de dados para personalização do ensino. Então, é o básico que a gente busca hoje em termos de inovação. Não é nada fora do que já é muito evidente hoje no que o mercado pede. Então, microlearning, storytelling, esses recursos, videoaulas, já não são mais recursos de tendências, tá, gente? Esses recursos são recursos de base, são recursos que vão fazer com que o teu cliente, o teu aluno, tenha uma motivação e um engajamento que já é necessário, para quem estuda à distância. Veja, o mercado está em total sintonia, eles querem essa flexibilização da educação à distância, mas eles precisam sentir que para continuar estudando nesse formato, precisam existir novos recursos inovadores e consultorias que realmente atentem-se à necessidade do cliente, além daquele feijão com arroz, daqueles recursos básicos que oferecem hoje. Bom, eu vou terminar a minha palestra primeiro agradecendo a participação de todos vocês durante o evento todo. A gente tenta buscar aí trazer profissionais que estão em alta no mercado, profissionais que às vezes não aparecem, não têm a fama, mas enfim, que estão fazendo coisas muito bacanas, muito legais, que a gente tem assim uma admiração extrema. E dizer que existe aí um desafio cujo conhecimento é prioridade, E o desafio é aguardar que essas empresas, você que é uma empresa de solução, ou você que quer ter destaque no mercado de educação à distância, busque desenvolver soluções inovadoras, O que todo mundo faz já está sendo feito. Eu sempre brinco, o que já tem, já tem. Então, o interessante é que vocês atentem para esse desafio de buscar desenvolver essas novas tecnologias, trazer inovação para o seu cliente e agradecer aí a participação durante todo esse evento e saber que com certeza a gente vai estar oferecendo uma nova versão, uma nova edição do evento logo, então fiquem de olho. E com certeza a gente tem muito desafio, estamos todos no mesmo barco, então a gente tem muito desafio aí
para atuar, para continuar no mercado e para promover uma educação realmente de qualidade. A gente está com a faca e o queijo na mão, ou seja, um governo com olhos abertos para esse formato, um mercado em amplo crescimento, vagas excedentes, só precisa de pessoal qualificado. Então, a gente está aí com tudo disponível para fazer uma educação melhor no Brasil. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês e espero que vocês tenham gostado do nosso evento. Até mais!